Graça e paz, como está você? Tudo bem? Faz bastante tempo que nós não nos vemos, alguns faz bastante tempo que eu não vejo mesmo, né? A não ser pelas redes sociais, a nossa comunicação, mas a gente entende que em tudo Deus está com a sua boa mão sobre nós, né? E nesse tempo também é tempo de nós estarmos diante da presença do Senhor, é tempo de nós nos alegrarmos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para tudo nessa terra. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço, né? Há tempo de plantar e tempo de colher, há tempo para todas as coisas. Tempo é o tempo de nós estarmos reunidos conosco mesmos, pensando em nós, nos conhecendo melhor a nossa família. E eu espero que você esteja vivendo momentos muito bons com você mesmo, né? Outro dia eu achei engraçado que uma pessoa disse que as coisas estavam tão complicadas que ela tinha brigado consigo mesmo, né? Mas isso não é um mau sinal, é um bom sinal. Não brigar consigo mesmo, mas conversar consigo mesmo e passar tempo, sim. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E para tanto eu gostaria de ler um texto. Eu peço que você abra a tua Bíblia lá em Atos capítulo 13. Nós vamos ler o verso 22, a parte B, e nós vamos ler também o verso 23. A palavra de Deus diz assim, no verso 22, a parte B: E disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O verso 23 diz: Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então nós vamos voltar de novo no verso 22, parte B. E disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Quem que disse que achou a Davi, né? Foi o próprio Deus que disse que havia achado a Davi, homem segundo o seu coração. Eu começo a pensar, meus queridos, em Davi. Nessa noite quero falar sobre Davi. Davi, um vencedor. Por que Davi foi um vencedor? Será que é porque ele venceu o gigante Golias, então ele foi considerado um vencedor? Ou porque Davi era um guerreiro poderoso, ele venceu muitas guerras? Aliás, a palavra de Deus nos diz que Davi nunca perdeu uma batalha. Você consegue imaginar um herói desse estilo, desse tipo, que nunca perdeu uma batalha? Então, nesta noite eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Davi, esse exemplo para nós aí, para nós seguirmos de um vencedor. E eu comecei a pensar em algumas coisas que realmente fazem diferença na vida de Davi. Davi não era um vencedor simplesmente porque era um vencedor ou porque ele era fortão, né? Davi era fortão, musculoso, não sei. A Bíblia não fala nada sobre o porte físico de Davi. As descrições que nós temos sobre Davi é que ele era um homem de presença agradável, amável, gentil presença, que ele era ruivo. São as poucas coisas que nós sabemos sobre Davi. Nós não sabemos se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro. Não sabemos nada fisicamente de Davi. Sabemos de Saul, né? O rei Saul, que foi o que antecedeu a ele, que era um homem tão alto que no meio do povo ele se destacava dos ombros para cima. Então a gente sabe que Saul era um homem grandão. Mas Davi, a gente não tem esse tipo de referência da estatura física dele, a não ser essas poucas coisas que eu havia dito anteriormente. Mas sabe, Davi, ele traz algumas lições muito legais pra gente e hoje eu quero compartilhar isso com você. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E o próprio Deus disse isso sobre Davi. Gente, se alguém testemunha a meu respeito, a respeito de coisas de que eu sou,
É legal, não é? É gostoso quando alguém faz um elogio, quando alguém fala sobre a gente ou expõe coisas sobre a gente boas, né? Ninguém gosta muito quando os defeitos vêm à tona, mas quando são coisas legais, é tão gostoso, né? Agora pensa em o próprio Deus testemunhar a seu respeito. Foi o que Deus fez a respeito de Davi. Ele disse que ele havia achado um homem segundo o seu coração, que estava de acordo com o coração dele. Isso é lindo demais. Então, a primeira característica que eu queria trazer para vocês de Davi, eu vejo em Davi alguém que não desprezou os pequenos começos. Bem, a palavra de Deus diz que Davi, quando ele era um rapazinho, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Certa vez o profeta Samuel, grande, né? Samuel, profeta, sacerdote, juiz, um homem como poucos na história da Bíblia, que desde a sua infância servia ao Senhor. Este homem chegou à casa de Davi e lá ele foi para ungir alguém como rei. Ele chega na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, todo mundo conhece muito bem essa história. E lá, quando ele chega, ele fala: olha, eu vim aqui hoje porque eu vou ungir alguém como rei. E Jessé logo pensa que o filho dele, o primogênito, o mais velho, e como as leis sempre encaminhavam o filho mais velho, né, como herdeiro das promessas de grandes coisas, ele já traz Eliabe, né? É o filho mais velho, ele diz: tá aqui, é esse aqui. E Samuel olha e fala: não. E traz Sama, Abinadab, vai trazendo os filhos, né, dele. E nenhum, 7 filhos são apresentados. De repente ele fala assim: mas escuta, Deus mandou eu aqui para ungir um rei. E é um filho seu, só tem esses? Aí Jessé fala assim: olha, sabe de uma coisa? Tem um sim. Tem mais um, até me esqueci dele. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas. E mandam chamar Davi. Davi vem correndo de lá, né? Do jeito que ele estava, eu imagino, né? Cuidando de ovelhas. Então, alguém que está no pastoreio não está muito preocupado se está elegante, né? Não está preocupado em colocar a melhor roupa, porque um sacerdote, um juiz, um profeta está na casa dele. Ele não estava preocupado com isso. Então, ele vai ali correndo e ele chega até lá e Samuel olha para ele e fala assim: tá aí, é esse é o rei de Israel, e unge Davi naquele momento. Gente, Davi terminou de ser ungido, ele não arrancou as roupas de pastor, falou: pai, irmãos, gente, até mais, estou indo para Jerusalém agora e vou sentar no trono, porque eu sou o novo rei. Davi não fez nada disso. Davi seguiu a vida dele, servindo ali no campo, cuidando de ovelhas. Quantas pessoas recebem uma palavra, às vezes até uma profecia: Deus tem levado você para tal lugar, e a pessoa pensa que é levar para esse lugar hoje. Eu vou dizer para você que Davi deve ter demorado no mínimo 13 anos de quando ele recebeu aquela palavra, mais talvez uns 17 anos ele tenha demorado para chegar até o trono. Ele não desprezou os pequenos começos, ele serviu, ele cuidou das ovelhas. Davi era obediente aos seus pais. Ele ia para o campo, ele não ficava: pai, porque agora eu sou o rei, você não viu que eu fui ungido? Ele não falava nada disso. Davi também era responsável. Quando o pai dele fala para ele: filho, eu quero que você vá lá levar essas coisas, os irmãos dele estavam na guerra, servindo, né, Israel, e Davi ali, cuidando de ovelhas, e o pai dele fala: vai levar essas coisas para os teus irmãos, esses mantimentos aqui e tal, e eu quero saber notícia deles. E ele vai até lá, e é muito interessante que a palavra de Deus deixa isso claro, e não é à toa. Diz que Davi arrumou alguém para cuidar das ovelhas. Davi arrumou alguém para cuidar das ovelhas. Por quê? Porque ele era responsável. Ele era dedicado em tudo que ele fazia. E naquele tempo que Davi esteve no campo, no pastoreio, Deus ensinou a ele grandes lições.
Ele aprendeu a ser corajoso quando ele precisou matar um leão e um urso para cuidar das suas ovelhas. Ele precisou ser destemido ao ficar sozinho com as ovelhas à noite, aguentando o frio da noite, aguentando o calor do dia. Isso preparou Davi para enfrentar as grandes batalhas do dia a dia. Isso, ele foi sendo forjado, ele foi sendo preparado nas adversidades e nas dificuldades da vida dele. É interessante que Davi vai, como eu já disse aqui, o pai envia ele para um acampamento. E quando ele chega lá, nesse acampamento, ele fica encantado ao ver o campo de guerra. Por quê? Porque isso estava dentro de Davi. Deus havia feito ele para ser um guerreiro. Ele tinha tudo, as habilidades de Davi, ele não sabia. Para ele era um pastor de ovelhas, ele era um músico, porque Davi era compositor, um poeta. Ele cantava, ele tocava lira. E pelo que a gente sabe, também pelos relatos bíblicos, ele cantava muito bem. Ele celebrava muito ao Senhor. Davi era um adorador extraordinário, ele era um adorador apaixonado. E ele era desde menino assim. E ele chega lá no campo e ele fica encantado com aquilo. E de repente ele chega num momento em que o povo de Israel está passando por uma das suas grandes provas, que é um momento em que Golias é apresentado pelos filisteus e começa aquele há 40 dias aquele Golias fica ali dizendo que ele vai destruir o povo, que é o que mande um para guerrear contra ele, e vai, e vem, e vamos, e aquela conversa toda. E Davi escuta aquilo e ele fala assim: mas quem é esse cara aí? Quem ele pensa que é? E Davi começa a encorajar os homens, dizer: gente, nós servimos o Deus vivo. Quem é ele para desafiar o exército do Deus vivo? Davi é um encorajador. Ele não é só corajoso, ele é encorajador. É interessante que Eliabe, o irmão dele, chega perto dele e fala: o que você veio fazer aqui? Por que você não vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem? Você não entende nada disso. E é bem interessante que Davi não fica emburrado. Davi não fica chateado. Também meu irmão, o meu irmão mais velho, que era para ele me tratar com amor, olha o que ele está fazendo comigo. Davi não liga para isso. Davi sabe qual é a missão dele, o que ele tem que fazer. Será que nós temos pensado na nossa vida assim? O que nós temos feito dos nossos primeiros começos? Às vezes nós iniciamos fazendo alguma coisa e nós já queremos estar lá no alto, queremos estar no ápice, no topo das coisas, e nós desprezamos os primeiros começos. Davi nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Davi nos ensina a sermos corajosos e encorajador. Todas as vezes que o povo começava a querer cair o semblante, desanimar, ele falava: o Senhor é conosco, vamos lá, vamos levantar, vamos buscar o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos fazer pelo Senhor. E nunca ele deixou de ser ouvido pelo Senhor. Seja então também um encorajador. Outra coisa, saiba quem você é em Cristo. Sabe, Davi, ele sabia primeiro quem ele era. Ele sabia que ele era um homem simples, um pastor. Ele vivia dizendo isso: eu sou da família mais simples de Israel. Eu não sou ninguém importante, ninguém chique. Sabe, quando Davi ficou correndo e se escondendo, porque teve uma época que Saul queria muito matar Davi, Saul invejava muito quem Davi era. Essa pessoa que não desprezava os pequenos começos, essa pessoa encorajadora. Você vê, estava lá no campo de batalha. Quem que deveria estar falando para o povo: vamos confiar em Deus, nós vamos vencer, Deus vai entregar o inimigo na nossa mão? O líder, que era o rei na época, Saul. Mas Saul não estava conseguindo. Saul não conseguia fazer isso. Sabe, meu querido, muitas vezes nós estamos desta maneira também. Nós não estamos conseguindo enxergar as perspectivas, nós nos esquecemos de quem somos.
E eu quero dizer para você que a coisa mais importante que Davi sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que em Deus ele faria proezas. Ele sabia que o Deus que ele servia, o Senhor dos exércitos, ele diz para Golias: hoje o Senhor me entregará você nas mãos. O Senhor dos exércitos. Quando você não está vindo contra mim, você está vindo contra o Senhor dos exércitos. Davi sabia em quem ele estava escondido. Ele sabia quem era o refúgio dele. Ele sabia quem era o Senhor da sua vida. Você sabe quem você é? Ele não chegou lá e falou: olha, quando ele falou, eu vou lá enfrentar Golias, Saul chamou por ele e disse: filho, é o seguinte, para enfrentar, olha, você tem que ver o seguinte, esse é um guerreiro muito experiente. Olha lá, ele está armado, né, até os dentes, como diria o outro. Ele tem toda a armadura, ele está pronto para isso. E você? Ele falou: não tem problema, eu sei quem eu sou. O Senhor vai me entregar. O Senhor me entregou um leão e um urso na mão. Davi, mas pode deixar, rei. Aí o rei falou: então vou fazer o seguinte, eu vou colocar em você a minha armadura, e aí você vai ficar protegido. Aí colocaram a armadura de Saul, né, em Davi. Davi andou e falou para ele: o rei, é o seguinte, o número não tá dando certo, o nosso número, eu não consigo nem me mexer com isso aqui. Eu não sou um guerreiro, rei, eu sou um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas usa um cajado e uma funda. Aí Saul se assustou ainda mais, né, disse: mas filho, você tem certeza? Né? Você vai enfrentar um campeão, um herói de guerra, um guerreiro desses. Você vai enfrentar uma pessoa dessa com um cajado e uma funda. Davi disse para ele: sim, eu sei quem eu sou, que não sou eu, mas o Senhor que está comigo. Eu sei que quem vai vencer a batalha é o Senhor. Eu sou apenas um instrumento. Então, quantas vezes nós nos esquecemos de quem somos? Ele nunca negou a sua família, a origem dele. Ele sabia, sabe, que tudo que ele tinha vinha de Deus. Não era dele, não era fruto dele, não era porque ele era o melhor. Ele consultava Deus em tudo. Cada passo que ele ia dar, ele consultava o Senhor. E às vezes que ele bobeou em não confiar, em não consultar ao Senhor, ele teve problemas que ele teve que arcar e que ele teve que resolver. Ele teve que enfrentar depois, porque foram decisões que ele tomou. Meu amado, quantas decisões nós temos tomado? Porque nós não sabemos quem somos. Eu quero lembrar você de que você é filho de Deus, você é filho amado. Você não é qualquer um, só ser filho de Deus já é suficiente. Você não precisa ser o todo-poderoso, o maior da terra. Você já é alguém especial. Você é filho de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós já temos muitas coisas maravilhosas envolvidas e trazidas para a nossa vida. Não precisamos mais do que isso. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. O que mais você quer? Né? O que mais eu posso querer do que isso? Então entenda quem você é em Cristo. Não negue as suas origens. Não deixe de viver cada momento da sua vida. Vá devagar. Davi começa como um pastor, mas ele termina como um rei. Né? A primeira espada que Davi recebeu foi a espada de um príncipe, Jonathan. Ele vai treinar, o filho de Saul treina Davi, dá uma espada a ele. É a primeira espada dele. Depois, ele tem que fugir rapidamente durante a noite, porque Saul está perseguindo, quer matá-lo. Ele foge, ele não leva nem aquela espada que ele tinha ganho de Jonathan. E lá com os sacerdotes, ele recebe a espada de Golias. A espada de Golias é entregue a ele. Ele vai lutar muitas guerras com aquela espada. Até que, no final da vida de Davi, ele tem a espada do rei. Aliás, essa espada ainda é mostrada, né? Não sei a mesma, uma cópia dela. Ainda é mostrada em Israel. A espada do rei Davi.
Então, até chegar nesse ponto, Davi teve que passar por muitas situações, muito aprendizado, muito crescimento. Então, nós nos negamos muitas vezes aos treinamentos, nós nos negamos a passar por situações. Nós olhamos para a história do rei Davi e falamos: o rei Davi, nossa, que chique, um homem riquíssimo, poderosíssimo. Sim, mas e o tempo que ele viveu se escondendo em cavernas? E o tempo que ele passou de dificuldade, sendo perseguido? E o tempo em que um homem que ele amava Saul como um pai. E aquele homem se levantou contra ele, o perseguia e tentava fazer todo mal a ele. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre Davi, sabe? Davi era cheio do Espírito Santo. Quando Samuel derramou unção sobre Davi, o Espírito Santo veio sobre ele. E é interessante, sabe, meu amado, que muitas situações no Velho Testamento nós vemos assim. E o Espírito Santo veio sobre Saul. Depois, numa outra situação, o Espírito Santo veio sobre Sansão. O Espírito Santo vinha, às vezes, sobre pessoas, mas Davi recebeu o Espírito Santo e a presença permaneceu com ele. Você já notou isso? Ele sabia dessa presença. No Salmo 51, após Davi pecar, e fazer aquilo que desagradava a Deus, ele diz lá: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele tinha essa presença preciosa todos os dias da sua vida, e essa presença fazia diferença na vida dele. Davi não era alguém comum. Davi era alguém cheio do Espírito Santo. Isso fazia dele um homem amado, um homem respeitado. Todo mundo amava Davi. Isso deixava Saul odiando. Por quê? O que Davi fazia para Saul a não ser correr, lutar as guerras e trazer vitórias para Saul? Davi fazia isso o tempo todo. Ele vinha trazendo vitórias, ele corria trazendo vitórias. Saul não conseguia enxergar isso. Por quê? Porque aquilo trazia inveja no coração dele, trazia ódio no coração dele, trazia muita raiva no coração dele. O tanto que Davi era amado, mas era a presença do Espírito Santo na vida dele que fazia toda aquela diferença. Então, seja cheio do Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo era colocado sobre algumas pessoas. Hoje ele está disponível a todos nós. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós podemos andar nesta presença. E a presença do Espírito Santo trazia sobre ele o fruto do Espírito. Sabe, quando a gente fala em fruto do Espírito, apesar de ser algumas coisas, eu preciso lembrar você que o fruto é o fruto do Espírito. É como se fosse uma poncã. Quando a gente abre a poncã, ela tem gomos. E assim é o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele traz gomos. E eu queria ler numa outra versão aqui que eu tenho, a Tipiti. Ela diz assim, mas o fruto produzido pelo Espírito Santo dentro de vocês é o amor divino em todas as suas variadas expressões. Alegria que transborda, paz que domina tudo, paciência que dura, bondade em ação, uma vida cheia de virtude, fé que prevalece, gentileza de coração e solidez de espírito. Nunca ponham uma lei sobre essas qualidades, porque elas foram feitas para serem ilimitadas. Ilimitadas. Então o Espírito Santo quer derramar isso em nossas vidas. E eu consigo ver muitas dessas características em Davi. Eu consigo ver características demais da presença do Espírito Santo na vida dele. Sabe? Essa alegria que ele tinha pela vida é uma alegria contagiante. Davi era feliz, ele amava viver. Olha o quanto que Davi lutou por sua vida. E esse é um outro ponto, sabe? Lute pela sua vida a todo custo. Quando eu digo que Davi lutou pela sua vida, eu fico pensando assim: gente, quem é que vai viver se escondendo em cavernas e vai até o inimigo para pedir arrego? Davi foi ao rei filisteu para pedir lugar para ficar.
Esse rei poderia ter matado ele. Ele era um inimigo pessoal desse rei. Pensa bem, ele havia matado o herói mais precioso desse rei, Golias. Golias tinha ganho muitas batalhas. Quem matou? Foi Davi. Mas Davi, no instinto de sobrevivência, ele faz qualquer coisa para sobreviver. Quantos de nós estamos aí entregando a nossa vida? E eu acho que o fruto do Espírito, uma das coisas que tem dentro do fruto do Espírito aí, é fidelidade, sabe? Essa alegria, a alegria do Senhor que é a nossa força. Meu amado, não entregue a sua vida. Não deixe de lutar. Eu estou passando por uma situação muito difícil, pastora. Eu estou passando por uma enfermidade. Eu estou passando por uma crise financeira. Eu estou passando por uma separação. Eu estou passando por traição. Eu estou passando por situações que você não tem noção. Continue. Davi passou por tudo isso. Ele foi traído. Ele foi perseguido injustamente. Davi ficou como um cão sem lugar para dormir. Ele ficou jogado, ele não tinha casa mais. A mulher que ele tinha foi tirada e dada para outro. A posição dele no exército, que era de um líder, de um chefe lá, um comandante, ele perdeu isso também. Nem a própria espada mais ele tinha. Mas isso não fez com que ele largasse a vida dele. Não fique olhando para você com dó. Pare de olhar para si mesmo com dó. Ai, que dó de mim, meu Deus, e agora? Levante-se, olhe para frente. Deus tem mais para você. Deus tem vida para você. Agarre a sua vida e lute por ela. É fácil? Não. Às vezes está difícil, às vezes dá vontade de largar tudo, sumir. Eu aposto que Davi pensou nisso muitas vezes. É como eu disse no início. A gente olha para a história de Davi e a gente pensa, nossa, que história maravilhosa. Que história linda de Davi. Realmente, gente, linda a história de Davi. Só que passar por tudo que Davi passou, muitas vezes nós não queremos. E de onde ele foi até chegar no palácio, com 30 anos, ele foi ungido. Alguns historiadores dizem que por volta de 13 anos. Ele chegou ao palácio com 30 anos. Durante todos esses anos, Davi foi cercado de situações super difíceis. Gente, Davi era um homem tão do bem, tão bondoso, como a gente falou aqui sobre os frutos do Espírito, que ele foi cercado, quando ele ficou esse tempo fugitivo, ele foi cercado por homens endividados, homens problemáticos. Nossa, todo tipo de problema esses homens tinham. Eles vieram atrás de Davi. Sabe o que é interessante? Davi não olhou para aqueles homens e disse assim, olha, sinto muito, tá? Mas eu sou rei, ungido, eu não posso andar com esse tipo de gente. Quantas vezes nós nos achamos muito melhor do que os outros? Nós não ajudamos, nós não servimos, nós não nos misturamos. O Senhor Jesus disse, muitas prostitutas vão passar diante de vocês no reino dos céus. Por que isso, gente? Porque a religiosidade muitas vezes me faz achar que eu sou melhor do que o outro. Eu sou melhor. Ah, Davi, eu sou o rei. Olha, eu sou o rei, eu sou o próximo rei de Israel. Então, por favor, não quero esse tipo de gente comigo. Não. Ele conviveu com aqueles homens, ele fez daqueles homens um exército poderoso e vencedor. Deus às vezes tem cercado você de pessoas, você olha para elas e fala, misericórdia, o que é isso? São pessoas que Deus tem posto na sua vida para que você faça a diferença. Estenda a sua mão, faça a sua parte, deixe com o Senhor que Ele vai fazer o restante. Coloque o Senhor em primeiro lugar, faça tudo como ao Senhor. A palavra de Deus nos ensina que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como para o Senhor. E o Senhor nos dará a recompensa. Nós estamos nos aproximando do final e eu gostaria de falar com vocês de mais algumas coisas, poucas coisas. Uma delas é, espere o momento certo. Como nós dissemos, Davi foi ungido rei. E a palavra de Deus vinda do profeta, o profeta Samuel, ele não era qualquer um.
Ele era um homem realmente que a palavra dele era verdade, a palavra dele era poderosa no Senhor. Samuel estava ali e ele era incontestavelmente um profeta de Deus. Então Samuel vem e fala para ele assim: olha, você vai ser rei, Davi, beleza? Tá, tudo bem. E aí é interessante isso, que Davi não começa a sair falando por aí: olha, eu vou ser rei, eu sou o próximo rei. E nem quando Saul começa a persegui-lo, ele não começa a dizer: nossa, sabe, Saul, você tem que largar do meu pé, afinal de contas, eu sou o novo rei. Você não tem, olha, você já perdeu o reino, tá? Você tá frito, Saul. Ele não fala nada disso. Aliás, uma vez ele tira uma parte da roupa de Saul para provar a Saul que ele não queria matá-lo. E ele sente peso no coração dele por ter feito aquilo. Por ter estendido a mão só para pegar uma parte da roupa para provar para Saul que ele não queria fazer mal a Saul. Ele era incapaz de fazer mal a Saul. Ele nunca estendeu a sua mão para tirar Saul do trono, mesmo sabendo que ele era o rei. Quantos filhos hoje nós temos visto matando os pais por causa da herança? E se é herança, é uma coisa que eu vou herdar. Herdar significa que não é meu. Será talvez um dia. Quantas pessoas entrando de maneira desregrada, né, nesse tipo de coisa? Quantos entrando em liderança, querendo tomar o lugar dos outros, à força? Não, eu recebi uma promessa lá, ó, fulano, o profeta tal falou, então eu já vou. Meu amado, espere um momento. Espere o momento certo. Deus vai colocar você no lugar que Ele resolveu colocar. Lembra que a gente falou? Ele lá do pastoreio, ele não correu para o palácio, chegou, né? Agora eu estou no palácio, acabou, eu sou o rei. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que quem tinha dado a promessa para ele era quem iria levá-lo até lá. Entregue-se a Deus, Ele vai levar você no seu destino. Ele tem um destino para cada um de nós. E a hora que Ele coloca a gente no nosso destino, não há quem possa tirar-nos de lá, né? Então, confiar no Senhor de todo o coração é também entender isso. Não derrube as pessoas, não queira tirar as pessoas de lugar algum. Espere, as coisas chegam para cada um, né? Para cada um de nós. E o último ponto que eu gostaria de falar sobre Davi: seja um adorador extravagante. Gente, não tinha um adorador mais extravagante que Davi. Davi amava a Deus sobre todas as coisas. O coração do rei está na mão do Senhor. Você lê isso várias vezes em Salmos. Davi amava tanto o Senhor que ele não se importava de que alguém o achasse ridículo em adoração a Deus. Quando, na época que ele manda trazer a Arca da Aliança, a primeira vez que porque ele se torna rei de Israel, e a Arca estava perdida, Saul nem se importou mais com a perda dessa Arca, né? E Davi, quando ele começa a ser rei, uma das primeiras coisas que ele pensa: eu preciso trazer a Arca, porque a Arca representava a presença de Deus. E Davi, como nós já dissemos aqui, ele nunca conseguiu viver longe da presença. Davi, então, manda buscar a arca, da primeira vez não dá certo, e fica 3 meses ainda, né, na casa de Obed-edom, até que ele traz a arca. E no dia que ele trouxe essa arca, ele fez uma festa. Ele mandou fazer bolos de passas para entregar para todo mundo. Ele teve dança, teve festa, e quem mais dançou foi Davi. Davi dançou tanto, que uma das esposas dele, né, que é a primeira esposa, que era filha de Saul, chegou a desprezá-lo por conta disso. E ele não se importou. Ah não, eu sou um rei. Onde já se viu um rei dançar? O que vão dizer de um rei fazendo isso? Ele tinha consciência de quem era rei, o Senhor de toda a terra,
o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. Então, meu amado, nesta noite eu quero lembrar, eu quis lembrar esses pontos com você, de como ser um vencedor. E eu gostaria de dizer para você, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que se passa com você, mas eu quero dizer que Deus tem um plano para a sua vida de vencedor. Só que Deus está procurando corajosos que entreguem a sua vida por Ele. Sabe, meu amado, Davi lutou por sua própria vida, mas principalmente ele lutou pelo reino de Deus, lutou pelo bem, por como fazer bem aos seus conterrâneos, os hebreus. O quanto nós estamos lutando para fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? É legal fazer a diferença lá em casa, na vida do meu marido, das minhas filhas. Isso é ótimo, eu procuro fazer isso. Mas não é só isso, a minha vida não se encerra só nisso. A tua vida não se encerra só nisso. O mundo espera uma resposta. E eu e você, nós somos a resposta. Nós somos a resposta de Deus. Então, se você quer ser um vencedor, lembre-se de não desprezar os pequenos começos. Lembre-se de ser um encorajador, não um desanimador com suas palavras. Lembre-se de quem você é em Cristo. Você é filho amado de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Lute pela sua vida. Lute, não entregue a sua vida. Espere o momento certo de você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida e seja um adorador extravagante. Amém? Eu gostaria de orar com você nesta noite e que essa palavra possa ter ficado no seu coração e trazido ânimo para a sua vida. O mesmo Deus de Davi é o Deus a quem nós servimos. É o mesmo Deus e é dele que vem, dessa descendência de Davi, vem o maior dos vencedores, o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, que em tudo isso de Davi, ele foi também e muito mais, Jesus não desprezou também os primeiros começos. Jesus foi um carpinteiro, trabalhou com seu pai, foi humilde, foi obediente nas coisas que o pai mandou. Jesus era um encorajador: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo. Jesus estava sempre nesta missão. Jesus era cheio do Espírito Santo, sempre foi, cheio do Espírito Santo. Jesus lutou a todo custo pela sua vida. Ele lutou principalmente pela minha vida e pela sua vida, quando depois de passar um dia inteiro esgotado de surras, de tudo que ele levou, ele ainda subiu o Calvário, o Monte Calvário, com uma cruz nas costas, por mim e por você. Não existe um herói mais lindo e mais precioso que esse, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Jesus esperou o momento certo. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esperou o momento em que Deus o exaltou e deu a ele um nome sobre todo nome. Ao nome de Jesus, agora todo joelho tem que se dobrar, toda língua um dia confessará que ele é o Senhor dos senhores. E com a sua vida entregue, foi o adorador, E é aquele que nós entregamos a Ele toda a nossa adoração, que nós sejamos adoradores extravagantes. Pai, eu quero te adorar, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te adoro pela história de Davi, que nos ensinou tantas coisas, Pai. Um herói da fé que um dia, com certeza, nós poderemos encontrar quando nós nos encontrarmos contigo.
Obrigada, Senhor, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, nos encha, nos capacite, nos ajude, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos lutar pela nossa vida, nós queremos ter humildade, nós queremos, ó Pai, aproveitar os momentos que o Senhor nos dá de aprendizagem, sem querer pular etapas, Senhor. Nós queremos aprender, nós queremos, Senhor, chegar ao nosso destino. Ah, Pai, como é lindo saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um destino para nós, não um destino que nós estamos pensando e calculando, mas muito melhor, muito mais cheio de paz, muito mais cheio de alegria. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Senhor, nós confiamos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Então, seja exaltado, seja bendito, seja glorificado o nome do Senhor. Pai, eu quero orar nesta noite, Pai, por todos os nossos irmãos queridos, os nossos homens valentes da Tua igreja, Pai, que têm enfrentado terríveis guerras nesse tempo, Pai, difícil de Covid, Senhor. Fortalece esses homens, Pai, para que eles sejam guardadores das suas casas, dos seus lares, das suas famílias. Proteja o coração e a mente deles, Senhor. Livra do medo, da angústia, Senhor. Livra, Senhor, do medo de fracassar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero entregar essas mulheres poderosas também do Senhor. Pai, dê sabedoria a elas na administração de suas casas, de seus lares, de sua família. Pai, nos capacite, Senhor, porque nós queremos fazer o melhor. Então nos dê ânimo neste momento. Senhor, nos ajude, Senhor, a sermos corajosos, a sermos encorajadoras, Senhor, da nossa casa, na nossa família, no nosso lar, Senhor, nas nossas redes de amizade, em nome de Jesus. Nós queremos entregar, Pai, quero entregar cada jovem, cada adolescente, cada criança, também com seus objetivos, com as suas ansiedades, com as suas preocupações. Senhor, toma cada um e, Senhor, faz algo lindo, faz algo extraordinário nesse tempo, nas nossas vidas, nas nossas casas, na Tua igreja. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, nós somos agradecidos, porque temos o Senhor, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus, o Senhor dos exércitos. Nada nem ninguém pode resistir ao Senhor, à Tua presença e ao Teu agir. Nós oramos agradecidos, Papai, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter passado esse tempo com você, e eu sei que o Espírito Santo, aquele que colocou essa palavra no meu coração, ele vai falar com você, né? E vai continuar falando e vai te ensinar e vai trazer paz a você. Deus te abençoe, né? Saudade muito grande, né? Ó, beijo, né? Como diz o pastor, ó, saudade, amor, né? E vamos continuar sempre abundantes na obra do Senhor. Amém?